Auguste Comte. Auguste Comte é considerado o pai da sociologia. O filósofo é o primeiro a teorizar a necessidade de uma ciência que estudasse a sociedade, a fim de organizá-la e colocá-la nos trilhos certos para o maior desenvolvimento possível. Mesmo sendo de família monarquista, o filósofo apostava no acerto da Revolução Francesa, que foi o fim do antigo regime. Para ele, os ideais republicanos soavam como o despertar de um novo tempo que abriria caminho para as ciências e a tecnologia desenvolverem-se plenamente. Porém, a Revolução Francesa havia deixado um período de caos e instabilidade social na França. A Revolução Industrial, impulsionada na primeira metade do século XIX, principalmente pelo motor movido a vapor, também era crucial para o desenvolvimento. No entanto, muitos problemas foram resultado da grande explosão demográfica dos centros urbanos decorrente da Revolução Industrial, como o desemprego, a miséria e a forte desigualdade social. Comte enxergava que seria necessário criar uma ciência que conseguisse teorizar todos esses fatores para apontar possíveis saídas para eles. Comte propôs uma ciência chamada, em primeiro momento, de física social e, depois, de sociologia. Era essa que seria capaz de aplicar o método de observação e experimentação das ciências da natureza na sociedade. Esse método encontraria as mesmas estruturas e leis que existem na física, porém na sociedade. Nascia aí a sociologia, que seria mais bem delimitada mais tarde por o pensador Émile Durkheim, que criou um método de operação próprio para a sociologia. Comte também foi o primeiro teórico a estabelecer as raízes do positivismo. Segundo o pensador, o positivismo era o que o ser humano tinha criado de mais profundo e organizado, a observação e o entendimento da natureza com base no trabalho científico. Politicamente, o positivismo seria expresso pelo trabalho integrado entre ciência e política, visando ao desenvolvimento da sociedade. Para explicar a sua teoria positivista, o filósofo estabeleceu a lei dos três estados, que descrevia os três estágios de desenvolvimento da humanidade. O primeiro estado é o estado teológico. O ser humano, em seus primórdios, necessitava encontrar explicações para os fenômenos naturais. Essas explicações eram fornecidas por narrativas mitológicas e religiosas, pois, ao não conseguir explicar a natureza, os homens criaram seres sobrenaturais para fundamentarem as suas explicações. Segundo, estado metafísico. Esse segundo ponto de desenvolvimento consiste no início da filosofia. O ser humano já não se contentava mais com as explicações religiosas e passou a formular teorias racionais para conjecturar as possíveis causas dos efeitos observados na natureza. Nesse estágio, ainda há prevalência do raciocínio sem observação da própria natureza. O 3. Estado positivo. Esse estágio seria o mais desenvolvido da humanidade. O ser humano entendeu que, para encontrar respostas sobre a natureza, ele deveria procurar explicações na própria natureza. Nesse ponto, haveria o desenvolvimento das ciências de um modo de pensar o mundo por meio de entendimento deste como algo que ainda está dado fisicamente. O estágio positivo seria marcado pela física, pela biologia, ciência que, junto com a sociologia, seria mais desenvolvida para conter, e pela busca incessante do progresso. Auguste Comte foi fortemente influenciado por Saint-Simon, principalmente pelo entendimento da história enquanto marca de uma marcha constante rumo ao progresso. Também foi influenciado por cientistas como Newton e Galilei. Algumas especulações positivistas podem ter relação com a teoria evolucionista de Darwin, mas não com as ideias de Herbert Spencer, também um dos primeiros postuladores da sociologia, que formulou o darwinismo social. No entanto, não se pode dizer que Comte tenha sido influenciado por Darwin, até mesmo por questões cronológicas. Comte influenciou a teoria sociológica de Émile Durkheim, que elaborou uma crítica ao pensamento kantiano. O positivismo, junto ao materialismo histórico dialético de Karl Marx, representa dois expoentes antagonistas, mas que explicam os dois rumos principais
pelos quais a filosofia e a historiografia do século XIX caminharam. Comte organizou um curso de filosofia que resultou na escrita da obra Curso de Filosofia Positivista, dividida em 6 tomos e escrita entre 1830 e 1842. O livro trata de diversos assuntos, como a necessidade do estabelecimento da sociologia e a importância de recorrer-se à ciência, pois o progresso inteiro e pulsante da humanidade estaria no conhecimento científico. No entendimento de Comte, a ciência não deveria ser vista como uma forma de acúmulo de conhecimento pelo próprio conhecimento, mas porque esse acúmulo resultaria no desenvolvimento da humanidade. O ser humano consegue, por meio da ciência, entender a natureza, a complexa sociedade com a sociologia, desenvolver as tecnologias que melhoram a sua vida e a modificar o meio político. A política seria, na teoria kantiana, fortemente influenciada pelo conhecimento científico, que ensinaria a necessidade da ordem para a obtenção da glória e do progresso. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Esse lema de Comte é o lema da bandeira do Brasil e é um lema positivista, pois a Primeira República Brasileira foi um período político com forte inspiração na teoria formulada por Auguste Comte. Tanto o primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, quanto parte do parlamento eram republicanos. O pensamento republicano nascido na França era baseado na liberdade individual e na responsabilidade moral, fruto daquela liberdade. A liberdade individual e principalmente a responsabilidade moral são preceitos fundamentais do positivismo, pois são valiosos pilares para o progresso. Apesar da forte inspiração do início da República, o positivismo no Brasil não durou, e o lema estampado na nossa bandeira não vingou. A política brasileira, que passou por sucessivos atentados contra a democracia e reprimiu a liberdade dos cidadãos, perdeu, antes mesmo do fim da Primeira República, que se tornou um regime colonialista mantendo pelo voto de cabresto, os ideais positivistas tão caros para os republicanos franceses.